A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo, 19 de julho de 2020, vamos estudar a nossa escola dominical, terceiro trimestre, cujo assunto é escatologia. Escatologia, como os irmãos já sabem, é o estudo, é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim dos tempos. E a lição de hoje, a de número 3, é exatamente sobre isso, os últimos tempos. E nós vamos fazer a leitura bíblica na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 9, que diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nos dá sabedoria para entendê-la, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, como já falei a princípio, nesse trimestre sobre escatologia. Se você quiser se aprofundar sobre o tema, aqui no meu canal, nas playlists, você pode ver uma sobre o livro de Apocalipse. E lá já temos 17 estudos sobre o tema, que você pode acompanhar para entender com mais profundidade essas coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Lição de hoje fala para a igreja, fala sobre apostasia. Apostasia é o abandono da fé. E só pode abandonar a fé alguém que um dia a teve. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, 1 a 2, ele diz a Timóteo: mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Consciências cauterizadas. Recentemente vi um filme, e nesse filme um pintor pintava o teto de uma capela, um excelente artista, e ele conversava com o seu auxiliar, um homem ali que pegava as tintas para ele. Ele, ao pintar aqueles quadros onde retratava a paixão de Cristo, ele falava para o moço que o auxiliava: pinto o sofrimento, mas não o sinto. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo. Olha, nos últimos tempos vai aparecer na igreja homens hipócritas, com a consciência cauterizada, ou seja, a consciência não os acusa mais. E esses homens vão apostatar da fé e vão levar a outros a apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a muitas doutrinas de demônios. Não é isso que estamos vendo nesses últimos dias? Quais os sinais desta apostasia? São muitos, mas nós vamos falar na lição de hoje apenas de 3, segundo o nosso texto. Tempos trabalhosos. Segundo sinal, falta de amor. E terceiro sinal, resistência à verdade. Primeiro sinal, tempos trabalhosos. O apóstolo, ele começa falando lá no verso 1, sabe. É como se dissesse: se você não sabe, fique sabendo que estamos vivendo os últimos dias dessa dispensação. Dispensação da graça. Tempo que começa com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e vai até o arrebatamento da igreja. Se você quiser saber mais, estude a nossa lição de número 1 deste terceiro trimestre, que fala sobre as dispensações. Esses tempos trabalhosos, a palavra no grego é chalepos, furiosos, melhor traduzida lá em Mateus 8:28. Jesus, ele chega à terra dos gadarênos e vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo desses sepulcros a tal ponto furiosos. Essa palavra é a mesma que é usada aqui em trabalhosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, estamos vivendo tempos furiosos. Lá em Lucas 8:14, Jesus explica por quê, contando uma parábola do semeador. E uma das sementes caiu entre espinhos. E Jesus explica que caiu entre espinhos são os que
ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, crentes, pessoas que receberam a palavra de Deus, a semente, mas essa semente caiu entre espinhos. No decorrer dos dias, a palavra de Deus foi sufocada com os cuidados e deleites da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Com tristeza que eu vejo aquela sexta-feira, que é conhecida hoje como Black Friday, Sexta-feira Negra, em novembro, última semana de novembro, se não me falha a memória. É interessante que originalmente a data vem dos Estados Unidos da América. E lá acontece no dia seguinte da Ação de Graças. Os Estados Unidos têm um feriado em que eles comemoram a Ação de Graças, dão graças a Deus pela nação americana. E no dia seguinte, parte que nem loucos, furiosos, se juntam à porta das lojas do supermercado, fazem fila nas ruas, dormem nas ruas, montam cadeiras. Tremendo sofrimento para consumir, para adquirir algum produto para a sua casa um pouco mais barato. É isso que Jesus está falando aqui. Olha, e eu fico pensando, quando vejo na televisão, essa semana eu fico preocupado, eu fico pensando, será que tem ali no meio dessa multidão furiosa alguns irmãos sufocados com os cuidados, com os deleites da vida, com o consumo? Se caíram nesta palavra que Jesus fala, nesta parábola sobre os espinhos. Ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados. Sinal de tempos trabalhosos. Segundo sinal da apostasia é a falta de amor. A essência da vida cristã é o amor. Lá em 2 Coríntios 5:14, o apóstolo Paulo fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o apóstolo vê o sacrifício de Jesus por todos. E ele fala, esse grande amor de Cristo, que deu a sua vida por mim, deu a sua vida por nós, este amor me constrange a amar também o meu próximo. O desamor é um sinal dos tempos. Uma igreja que não ama é uma igreja morta. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no nosso texto. Homens amantes de si mesmo, verso 2. Sem afeto natural, no verso 3. Sem amor para com os bons, no verso 3 também. E as consequências
do desamor, ela brota na igreja. Paulo escreve algo muito interessante à igreja dos Gálatas, lá no capítulo 4 desta epístola, versos 14 a 16. Ele diz assim: "E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade?" No contexto dessa epístola, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é muito fácil de compreender. Ele fala: olha, eu fui à igreja de vocês. Eu fui recebido com muito amor. Na época, o apóstolo Paulo tinha alguma coisa nos olhos, aparentemente, porque ele fala que os Gálatas arrancariam os próprios olhos para dar a Paulo, ou seja, o amor que os Gálatas demonstraram com Paulo. Fala: olha, vocês me compararam, me trataram como se eu fosse o próprio Cristo. E se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. E agora? Agora vocês são meus inimigos, agora vocês querem arrancar os meus olhos. Então a consequência do desamor é isso. No amor, nós queremos o melhor. Queremos cuidar do nosso próximo. No desamor, nós caluniamos, somos caluniadores, como diz o texto da nossa lição. Inimigos, ferozes, furiosos. Essa é a consequência do desamor. Uma igreja voltada para si próprio não ama o seu irmão. E se não ama o seu irmão, é como aquele homem que estava pintando lá na capela a figura da paixão de Cristo, mas não sentindo nada do sofrimento de Cristo. Ser cristão sem o amor é não sentir nada do amor de Cristo por si próprio e pelo próximo. O terceiro sinal da apostasia é a resistência à verdade, como nos diz o texto. Verdade resistida. O apóstolo Paulo usa a figura de Janes e Jambres, dois mágicos que resistiram a Moisés. Moisés mostrava os sinais de Deus e esses dois mágicos eram imitadores, usavam de artifícios, enquanto Moisés estava sendo usado por Deus para realmente transformar a água em sangue, em transformar o cajado em cobra. Esses homens faziam isso também, mas não com genuidade, mas com truques, com imitações. Resistem à verdade, muitos truques e imitações. Mas essa é uma fé reprovada. A fé verdadeira não precisa de truque, não precisa imitar a verdade. Os milagres de Deus acontecem e o nome de Deus é glorificado. As Janes e Jambres têm se proliferado nas igrejas cristãs.
imitadores da verdade, falam, mas não vivem aquilo que pregam. Para nós concluirmos, meus irmãos, foge dessas coisas. Não resistam à verdade. Não deixe de amar os seus irmãos. Prestem atenção a esses tempos trabalhosos que estamos vivendo e vivam o que o apóstolo Paulo pediu para o seu pupilo Timóteo, como podemos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra de Deus. Siga a verdade. Siga aquilo que você aprendeu nas sagradas letras, ou seja, na Escritura, que é toda inspirada por Deus e que é útil para o ensino, para a repreensão quando necessário, para a correção e para nos educar na justiça de Deus. Que você possa seguir esta obra, lembrando que estamos vivendo os últimos tempos, e esses tempos são tempos trabalhosos, sem amor, de pseudo-crentes que resistem à verdade, tendo mais amor às riquezas e aos deleites da vida. Esses frutos não amadureceram. A você, meu irmão, minha irmã amadurecida na fé, guarde esta palavra de Deus no seu coração, guardando com paciência o cumprimento de toda palavra profética que sai da boca de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Percebemos, Senhor, que já estamos vivendo esses últimos dias. Dentro da Tua igreja tem surgido muitos apóstatas, Senhor, que hipocritamente têm enganado a muitos, como Janes e Jambre. Mas há também um remanescente fiel, Senhor, a Ti. E é a esse que clamamos agora. Guarda, Senhor, abençoa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.